Estamos chegando quase ao final da nossa série de pregações na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E muitos têm nos acompanhado pela internet, ouvido as pregações, e se você talvez tenha perdido alguma, você pode recuperar, estão todas lá no nosso site, e acompanhar então tudo que você perdeu. Hoje examinaremos o capítulo de número 13, o capítulo chamado Capítulo do Amor. O amor como dom supremo de Deus. E é isso, chegamos ao capítulo 13. Um dia desse estávamos começando essa epístola. Já estamos no capítulo 13. E o capítulo 13 é uma extensão do capítulo 12 e uma preparação para o capítulo 14. Tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 14, o apóstolo Paulo fala dos dons espirituais. Entendo que quando Paulo escreve esse capítulo 13 dessa epístola, ele está colocando uma plataforma sobre a qual os crentes precisam e devem viver no seu relacionamento uns com os outros. E se nós pensarmos assim, o capítulo 13 como uma plataforma, nós veremos que este capítulo então é central para a vida da igreja lá dos Coríntios, e é central para a vida de qualquer igreja, de qualquer lugar no mundo. Lá em Coríntios, porque eles tinham muitos dons, mas não sabiam amar, ou não entendiam o que era o verdadeiro amor. Para nós, porque nós temos muitos dons, e precisamos cultivar e cativar este amor na nossa vida. Para o melhor entendimento desse capítulo 13 aos Coríntios, eu quero tecer algumas considerações para que você perceba o motivo pelo qual Paulo trata do amor aqui. E eu não esqueci a leitura não, nós vamos ler ainda todo o capítulo 13. Estou apenas considerando algumas questões para que você entenda o motivo por que Paulo provavelmente tenha escrito esse capítulo 13. O apóstolo Paulo sempre gostou de usar metáforas, de utilizar metáforas. Na própria epístola da primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, Paulo usou 3 metáforas para falar um pouco a respeito da igreja. Ele usou a metáfora da lavoura, ele usou a metáfora da família, e ele usou a metáfora também de um edifício. No capítulo 12, Paulo trabalha a metáfora do corpo. O corpo como sendo regido por Cristo Jesus, que é o cabeça, e todos os órgãos desse corpo sendo ávidos em trabalhar, em se esmerar dentro da obra do Senhor. Você vai poder verificar que Paulo já havia utilizado a mesma metáfora sobre o corpo lá em Romanos capítulo 12. Eu sei que não vai dar tempo de você ver agora, mas você pode depois dar um pulinho lá como dever de casa. Lá em Romanos capítulo 12, Paulo utilizou essa metáfora do corpo. Depois Paulo utiliza essa mesma metáfora do corpo em Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 13. Sabe qual era o traço comum quando Paulo utilizou essa metáfora do corpo? Nessas duas cartas, tanto Romanos quanto Efésios, o traço comum que estava presente ali é o amor. Vejamos e observe comigo. Romanos capítulo 12, versos 9 e 10, Paulo recomenda à igreja o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra. Já em Efésios, Paulo suplica à igreja. E ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno na vocação a qual fostes chamados,
com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Mais um pouquinho na frente, no verso 15 e 16 desse mesmo capítulo, Paulo volta a enfatizar: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vejam então que o capítulo de Romanos e o capítulo de Efésios, que falam a respeito do corpo, falam a respeito de amor. No capítulo 12, Paulo usa a metáfora do corpo, mas no capítulo 12 você vai verificar que ele não falou diretamente de amor. Se você olhar todo o capítulo 12, você vai ver, Paulo não falou diretamente de amor. Mas eu tenho a impressão de que ele tenha preferido escrever um capítulo inteiro sobre o amor para essa igreja, para tratar mais detidamente desse tema. Por quê? Porque a igreja precisava ouvir, e ouvir muito a respeito do amor. Então você percebe que em meio a dois temas, dois assuntos sobre dons, capítulo 12 e capítulo 14, onde Paulo vai tratar sobre dons, no meio desses dois assuntos, está ali meio que sanduichado o capítulo 13, mostrando o que é mais importante para uma igreja. Paulo demonstra claramente o que ele quer transmitir à igreja de Corinto. Ou seja, os melhores e os mais maravilhosos dons. As melhores obras que possamos fazer para Deus. As melhores obras que a igreja de Coríntios fazia para Deus são totalmente inúteis se não houver amor. Se você tiver curiosidade, verifique algumas das epístolas de Paulo. Você verá que para as igrejas de Éfeso, para a igreja de Filipos, para a igreja de Colossos e Tessalônica, ele agradece a Deus pelo amor existente entre aqueles irmãos. E ele elogia as igrejas por causa daquele amor. Já para a igreja de Corinto, Paulo não elogia por causa do amor. Ele trata essa igreja e diz: vocês têm muitos dons, mas falta a prática do amor. Portanto, era o ponto vulnerável daquela igreja. E aí Paulo escreve o capítulo 13, o grande capítulo do amor. E este capítulo, ele tem sido utilizado para muitas coisas, mas ele sempre deve ser lido, de preferência, à luz de todo o contexto da palavra de Deus, principalmente da Epístola dos Coríntios, para que não hajam conjecturas, para que não hajam especulações a respeito. Outra coisa que deveria nos chamar a atenção é a palavra grega que aparece no texto. Eu sei que você não tem a Bíblia em grego e que talvez você nem saiba grego, alguns sabem aqui, mas toda vez que aparece a palavra amor neste capítulo 13, o que você está enxergando aí, traduzido por amor, é a palavra ágape. Ou seja, amor fraterno, amor de afeição, amor de irmão, amor de boa vontade, amor de benevolência. É o próprio amor de Deus. É amor sacrificial, é amor genuíno, é amor puro, é amor desinteressado. É amor que tem atitude, é amor que tem ação. Tendo isso em mente, vamos ler a epístola no capítulo 13, versículo 1 ao 13. E passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Vamos orar? Ó Senhor, a nossa oração é a oração do salmista. Desvenda, ó Pai, os nossos olhos. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que observemos, para que experimentemos, para que a Tua palavra seja clara à nossa mente e ao nosso coração, para que nós desfrutemos das maravilhas da Tua lei. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, ó Deus, pelo amor do Senhor em Cristo Jesus. É em nome dele que oramos. Amém. Quero abordar então com os irmãos este capítulo sob três perspectivas. Primeiro, a supremacia do amor. Segundo, os atributos do amor. E terceiro, a durabilidade do amor. Vejamos então a supremacia do amor. E você, por favor, você pode me acompanhar. Fique com a sua Bíblia aberta. Nós veremos do versículo 1 ao versículo 3. Jonathan Swift, o autor sátiro de As Viagens de Gulliver, afirmou: temos religião suficiente para nos fazer odiar, mas não temos para nos fazer amar. Temos religião suficiente para nos fazer odiar, mas não temos para nos fazer amar. Esta frase se torna verdadeira se desviarmos a nossa vida do foco cristão, se desviarmos a nossa vida dos ensinamentos bíblicos. O que o apóstolo Paulo está tratando é a respeito dos dons e a respeito da própria vaidade daquela igreja. E Paulo está dizendo, olha, por mais empolgantes, por mais especiais, por mais maravilhosos que sejam os dons que temos, eles são inúteis e são até destrutivos se nós não fizermos isso com amor a Deus. Se nós não fizermos isso para a glória de Deus, se nós não fizermos isso por amor ao nosso ao nosso próximo, e se nós não fizermos isso pensando o quanto o Evangelho pode impactar outras vidas. O capítulo 13 de 1 Coríntios, como já dissemos, tem sofrido muitas distorções em sua análise, porque muitas vezes tem sido analisado fora do contexto. Muita gente não entende que quando Paulo escreveu estas palavras, ele estava tratando de alguns problemas entre os coríntios. Entre eles, o abuso nos dons das línguas, a divisão que havia e existia naquela igreja por causa de preferências a determinados líderes, a inveja dos dons de outros, ou o excesso de egoísmo por possuir um dom, ou o próprio egoísmo por colocar irmãos diante da lei e diante de processos judiciais, a impaciência uns com os outros, nos cultos públicos, e até mesmo o comportamento daquela igreja, de uma forma geral, escandalizava os próprios crentes e até a cidade.
O que estava acontecendo é que na igreja de Corinto, alguns irmãos estavam orgulhosos dos que tinham, especialmente dons de sinais. Eles acreditavam que porque possuíam esses dons, eles eram superiores, eles eram melhores, eles tinham mais intimidade com Deus. Paulo quer mostrar àqueles irmãos o que ele chama de um caminho sobremodo excelente. O que Paulo está querendo mostrar àqueles irmãos é que existe uma alternativa a tanta vaidade. Existe uma alternativa a tanto egoísmo. Existe uma alternativa a tantas brigas e discussões e preferências. Existe algo que pode trazer amizade, algo que pode trazer diferencial, algo que pode trazer vida, algo que pode unir e não separar. E este algo é o amor. E aí Paulo cita 5 dons espirituais que a igreja de Corinto julgava como os mais importantes. Ele diz línguas, ele fala de línguas, profecia, ciência ou conhecimento, fé e contribuição sacrificial. Em seguida o apóstolo ressalta que sem amor, esses dons não são nada. As línguas, segundo Paulo, não passam de barulhos. Em outras palavras, Paulo está dizendo para aqueles irmãos, se vocês aplicam línguas dessa forma, vocês são como um bronze que soa, um símbolo que retine. Se você não tem ágape, se você não tem amor, você só faz barulho, você não faz mais nada. O bronze e o símbolo que retinem nos levam a um culto pagão que existia naquela época, dos deuses Dionísio e da deusa Cibele. O que acontecia? Para chamar a atenção do povo, aquelas pessoas batiam em símbolos sonoros, batiam nesses instrumentos para convocar o povo. Muitas vezes eles batiam nesses instrumentos para chamar a atenção dos seus deuses. Esses instrumentos não produziam harmonia. É gostoso ouvir a harmonia. Esses instrumentos eram uma batida monótona que a cada instante perturbava o ouvido das pessoas. O que Paulo está dizendo é que o dom das línguas sem amor não edifica, não edificava, mas cansava e feria irmãos em Cristo. Alguns crentes achavam que o dom da profecia, o conhecimento de mistérios, ciências e fé em grande escala os colocavam num patamar superior aos demais. Todavia, Paulo contesta esses irmãos e diz, se não tiver amor, vocês não são nada. Vocês nada serão. Os crentes que têm os dons mais espetaculares ganham nota 0, se não utilizarem com amor e para a honra de Deus. E os irmãos irão perceber que Paulo trata de algumas suposições praticamente impossíveis. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, nada disso satisfará. Após analisar o conhecimento e os feitos, Paulo parte então para os atos de misericórdia. Nas falsas religiões existiam lá em Corinto, haviam sacrifícios. E Paulo diz, ainda que eu distribua os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não vai adiantar. Tem gente que acha que está servindo a Deus quando ele se sacrifica na causa social. Tem gente que acha que está servindo a Deus, que está satisfazendo a Deus, quando lança sobre si determinados sacrifícios. Lá existiam sacrifícios a ídolos, pessoas que queimavam a si próprio, pessoas que ofereciam os seus filhos, com isso tentando agariar a graça e a bênção dos seus deuses. Paulo está dizendo, isto não tem valor se não tiver amor. Ainda hoje nós vemos isso. Existem pessoas que, em nome de Deus, estão fazendo ataques suicidas.
em nome de Deus e em nome da religião. O apóstolo Paulo estava alertando aqueles crentes, e a nós também, que as nossas obras e as nossas atitudes, se não tiverem a motivação correta, ou seja, a glória de Deus, o amor ao próximo, nada adianta. O amor é supremo, o amor é um dom supremo, e ele está acima de todo e qualquer outra coisa que você queira fazer como obra. Segundo aspecto, versículos 4 a 7, os atributos do amor. Paulo então diz para eles que eles não deviam se conduzir assim, e Paulo está dizendo isso para nós. E talvez a gente esteja pensando, o que é o amor? Qual a definição de amor? E nesses versículos 4 a 7, Paulo procura então trazer alguns atributos deste amor. Nós sabemos que o amor é cantado em verso, em prosa. Esse próprio capítulo 13 foi transformado em música por um famoso músico chamado Renato Russo, da nossa época. Tem gente que anuncia o amor largamente. O amor é falado na mídia escrita, na mídia falada. O amor é tocado. O amor é deturpado por homens e mulheres. As pessoas falam de amor. As pessoas vivem amor. Mas as pessoas não sabem exatamente o que é o amor. Muitas expressam esse amor uns para com os outros, sem saber exatamente o que estão fazendo, do que se trata isso. Se existe uma palavra que está profundamente equivocada, desgastada, é o amor. A palavra amor foi escravizada, ou esvaziada, distorcida. A palavra amor foi adulterada. A palavra amor tornou-se símbolo de paixão, símbolo de sexo. Fazer amor, principalmente fora do casamento. E o interessante é que quando a palavra amor é deturpada, quando a palavra amor é mal interpretada, o amor traz ódio, o amor traz divisões, o amor traz ruínas, o amor traz problemas. O que é o amor? Paulo então começa a descrever o amor. Talvez você fale, mas poxa, Paulo poderia ter falado coisas muito mais profundas sobre o amor. E Paulo trata de uma forma tão simples, de uma forma tão direta essa questão. Mas o Evangelho é simples. E a aplicação do Evangelho deve ser simples na nossa vida, no nosso dia a dia. E por isso que Paulo trata do amor com tanta simplicidade. E ele destaca pelo menos 3 verdades que nós podemos observar. E eu faço isso através de perguntas. Primeira coisa, fique com a sua Bíblia aberta, esse 4 a 7. O que é o amor? Paulo responde, o amor é paciente e benigno. Poderíamos perguntar, o que não é o amor? Paulo responde, o amor não é ciumento. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se alegra com a injustiça. O que o amor faz? Paulo responde, o amor regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor paciente, em primeiro lugar, tem a capacidade infinita de suportar. A palavra grega que está aqui traz uma ideia de alguém que tem um longo ânimo, sendo longânimo, tardio para irar-se, tardio para punir alguém. O amor é paciente, ele tem bom ânimo, ele anda a segunda milha, o amor dá a outra face, o amor não paga o traje com o traje. Para o amor benigno, a palavra grega traz uma ideia de reagir com bondade, ser gentil. Isso é ser benigno. Paulo está mostrando para a igreja de Corinto que onde há divisões, onde há contendas, não está sendo aplicado esse tipo de amor. Levar um irmão ao tribunal, incrédulo. Tratar um irmão de forma indelicada.
Brigar uns com os outros não é um procedimento cristão. E Paulo diz, o remédio para tudo isso é um só, é o amor. Paulo continua trabalhando o ego da igreja de Corinto quando afirma que o amor não arde em ciúmes. Isso significa que ele não se aborrece com o sucesso dos outros. Você já percebeu? Tem gente que tem alegria e às vezes até prazer na desgraça do outro. Tem gente que às vezes até na desgraça ele consegue chorar com o outro. Mas na alegria ele não consegue se alegrar. Precisamos aprender a nos alegrar uns com os outros, no sucesso, no triunfo, naquilo que é conquistado pelo outro irmão. Os coríntios precisavam também ouvir que o amor não se ufana. E a palavra ufanar aí significa cheia de vento. Ou seja, uma pessoa cheia do amor de Deus não é cheia de vaidade, não gaba-se de si mesmo, não gaba-se dos seus feitos. Tem gente na igreja, irmãos, que está cheia de empáfia. Tem gente na igreja que está cheia de vaidade. Tem gente na igreja que desonra o nome de Deus e aborrece os seus irmãos. E se existe um lugar onde não devemos nos conduzir de forma inconvenientemente, é aqui, é na igreja, no meio do povo de Deus. Mas fora também, Fábio? Sim, fora também. O amor é a própria antítese do egoísmo. Não vive para si mesmo, mas vive para o outro. Vive para servir o outro. Sempre que há contenda, sempre que há desentendimentos, sempre que existem brigas, é porque nós estamos procurando o nosso próprio interesse, nós estamos procurando fazer a nossa própria vontade. Mas quando colocamos o nosso interesse no outro, ou o nosso interesse para o outro, não existe contenda, não existe briga. A lista do apóstolo Paulo continua. O amor não se exaspera, ou seja, o amor não queima de raiva, não irrita, não provoca os outros a ira, também não se ressente do mal. O que é ressentir do mal? É estocar ressentimento, é guardar ódio dentro de si e gerar malícia com esse ódio. Tem gente que provoca os outros a ira, estoca ressentimento. Isso faz mal para todos, faz mal principalmente no meio da igreja. Em penúltimo lugar, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Na igreja de Corinto haviam práticas horríveis, que nem os incrédulos faziam. Os irmãos se lembram que um homem deitou-se com a sua própria madrasta. A igreja não chorou, a igreja não se lamentou, a igreja não disciplinou esse homem. A igreja sentiu orgulho. Paulo, ao pensar nesse tipo de situação, instrui a igreja a voltar-se para o amor, a não se alegrasse com a injustiça, mas regozijar-se com a verdade. Em último lugar, Paulo diz, o amor tudo sofre, ou seja, abre mão do seu direito, sofre o dano, e até mesmo da sua liberdade em favor do outro. O amor tudo crê. Uma igreja regida pelo amor, ela crê primeiramente na verdade de Deus. Ela crê, em segundo lugar, naqueles que são servos e que militam juntamente com Ele. O amor tudo espera. O amor olha com confiança. O amor não se fixa nas circunstâncias que mudam a cada momento, mas na esperança das seguras promessas de Deus. O amor tudo suporta. Esse elemento traz a ideia de constância. Mantém-se firme, mesmo em meio às tribulações da vida. Mantém-se estável. É como um soldado que no meio do calor da batalha não desanima, mas segue com vigor na peleja e vence. E você vai observar que até aqui, e no resto do texto, você não ouve falar de Cristo Jesus. Ué, será que o apóstolo Paulo esqueceu? Não. Todas as características que o apóstolo Paulo coloca a respeito do amor estão personificadas
É algo que está ali. É algo que demonstra que é uma pessoa, é pessoal. É como se Paulo estivesse se apresentando a Cristo Jesus em cada uma das características do amor. Por último, Paulo vai falar sobre a durabilidade do amor, versículo 8 a 13. Paulo vai partindo agora para o final do seu capítulo sobre amor. Agora ele traz a afirmação de que o amor jamais acaba. Para fazer um paralelo à sua afirmação, ele menciona 3 dons que ocupavam a alta lista de prioridades dos irmãos da igreja de Corinto: línguas, profecias e conhecimento. As profecias, diz Paulo, desaparecerão. As línguas cessarão. A ciência passará. Porque esses dons são temporais. Mas o amor nunca passará, porque o amor é eterno. O amor é a própria essência de Deus. Bendito seja Deus por isso. E Paulo ilustra a eternidade com 2 figuras. Primeiro, ele usa a figura de uma criança ou do crescimento. O crescimento desde a infância até a maturidade, aí no versículo 11. É como se a vida terrena fosse a infância e a vida eterna fosse a maturidade do cristão. Quando nós chegamos à plenitude da vida, passamos a conhecer as coisas com mais clareza. Quando ficamos mais velhos, nós conseguimos verificar tudo com muito mais clareza. Se você aplicar esta figura às línguas e à criança novamente, você verá que uma criança ainda não desenvolveu a sua habilidade de fala e a sua habilidade de desenvoltura da fala e a sua habilidade de boa argumentação. Muitas afirmações das crianças e muitos pensamentos das crianças são corretos, mas às vezes eles são tão simples, tão óbvios, que eles não conseguem ser transmitidos. Estas habilidades das crianças estão apenas incompletas, mas quando as crianças crescem, quando eles alcançam a maturidade, eles são capazes de ter um raciocínio lógico, uma argumentação muito mais razoável. A segunda figura que Paulo utiliza é a figura do espelho. Aqui ele faz um contraste do reflexo de uma pessoa no espelho. Lembrando, irmãos, que na época de Paulo os espelhos eram extremamente embaçados. Então ele diz, a visão está embaçada. O que nós conhecemos ainda está embaçado. Mas nós um dia veremos face a face. É como se eu estivesse aqui olhando para mim mesmo, na minha própria presença, diante da minha face. O céu está muito além do que conhecemos, muito além daquilo que nós veremos. Mas a verdadeira face do amor será mostrada quando nós virmos a face de Cristo Jesus. E nós conheceremos não só o amor na sua completa e total forma, mas conheceremos também a nós mesmos, assim como Deus nos conhece. Enquanto não virmos a Cristo Jesus com total clareza, nós não iremos experimentar todo o entendimento de Deus. O nosso entendimento ainda vai estar um pouco embaçado, semelhantemente ao entendimento das crianças. Mas quando no fim dos tempos formos capazes de observar as verdades de Deus, todos os dons espirituais estarão nítidos, teremos clareza e já não será mais necessário esses dons. Interessante isso, né? Teremos clareza de todos os dons. Toda a ciência. Tudo que Paulo falou. Toda a profecia. Tudo estará claro. Mas nós não precisaremos mais de nada disso. Mas o amor permanecerá. No céu haverá amor. Não precisaremos mais de profecias, não precisaremos mais de línguas para serem interpretadas, não precisaremos mais de ciências e mistérios, porque tudo estará claro e revelado. Mas lá,
nós teremos e continuaremos amando. Por fim, o apóstolo Paulo argumenta que dentre as maiores virtudes, a fé, a esperança e o amor está no topo e é maior do que as demais. Você pode ser um fiel cumpridor das Escrituras, como aquele jovem chamado jovem rico se dizia ser. Mas se você não tiver amor, o que você acha melhor não tem absolutamente nenhuma validade. A fé sem amor é fria. A esperança sem o amor é pavorosa. É monstruosa até. Mas o amor é o fogo que incendeia a fé. O amor é a luz que torna a esperança segura. O amor é o maior dos dons. E por isso nós temos que louvar e agradecer a Deus por esta dádiva tão grande. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Diante de todas estas verdades e diante de todo o conceito a respeito do amor que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos passa, você pode estar pensando: eu nunca conseguirei amar assim. Eu nunca conseguirei ter este amor que a Bíblia diz que eu posso ter. Mas um dia Deus mandou o seu Filho unigênito. Um dia Deus mandou o seu Filho por causa do amor. E por causa do amor de Deus em Cristo Jesus, nós fomos capacitados a amar, assim como o Senhor nos amou. A cruz de Cristo, irmãos, demonstra o amor desprendido. A cruz de Cristo demonstra o amor desinteressado, sacrificial, o amor vicário. É o amor pelos totalmente indignos, eu e você. É a manifestação altruísta e misericordiosa de Deus, que tudo fez, que tudo suportou, que estendeu todas as coisas a nós. E a palavra diz que Ele se esvaziou para assumir a forma humana e para nos ensinar a amar. Todos aqueles que se entregaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador têm a capacidade, a prerrogativa de amar. O cristão alcança a maturidade em sua vida espiritual quando consegue exercer amor dentro daquilo que as Escrituras nos coloca. Irmãos, a igreja não é somente um prédio, um edifício, onde nos reunirmos para demonstrar aquilo que sabemos fazer. A igreja não foi plantada por Deus para que demonstrássemos os nossos dons aos demais, para que nós simplesmente disséssemos: olha o que eu sei fazer, olha o que eu consigo fazer, olha como eu sou bom, olha como eu tenho capacidade. Não. A igreja foi colocada por Deus neste mundo para que nós pudéssemos aprender a amar mais, para que nós pudéssemos aprender uns com os outros, a amar ao Senhor, a elevar a nossa vida até o altar do Senhor, até os céus. A igreja foi plantada para que nós sejamos instrumentos de amor na mão de Deus, e não instrumentos de vaidade, de egoísmo. Como então eu posso fazer isto? Primeiro, sendo capacitado por Deus. E como eu já disse, em Cristo Jesus, nós somos capacitados a amar. Então, comece amando aos da sua casa. Comece amando aos da sua igreja, seus vizinhos, seus amigos, colegas de trabalho, aqueles que estudam com você, todos quantos Deus colocar diante do seu caminho.
Você e eu somos responsáveis por cativar as pessoas e por demonstrar a estas pessoas o amor verdadeiro. Não o amor que é cantado em verso e prosa, não o amor que é colocado nas poesias do mundo, mas o amor que vem de Deus, o verdadeiro amor que está em Cristo Jesus. Como já foi dito, nós entramos para adorar e nós saímos para pregar. Nós saímos daqui não com as mentes cheias de um conceito chamado amor, mas nós saímos aqui com a pessoa que é amor, Cristo Jesus. E Ele, nós devemos falar, nós devemos anunciar, nós devemos espalhar. Está na nossa mão demonstrar ao mundo o verdadeiro amor de Deus. E que este amor possa encher o nosso coração. E que possamos experimentá-lo e buscá-lo a cada dia. Que o Pai do céu, através de Cristo Jesus, pela presença do Espírito Santo, nos encha deste amor que vem dos altos céus. Amém. Deus abençoe, irmãos.